Bom, pessoal, nós estamos aqui com um novo exercício, né, sobre máquinas simples, que foi colocado na aula passada, e aí está a correção do mesmo. Vamos a elas. Questões de assinalar apenas com uma questão correta, uma alternativa correta. O que são números? O que são máquinas simples? Assinala a alternativa correta. Letra A. São grandes instrumentos complexos para facilitar trabalhos. São pequenos instrumentos eletroeletrônicos que usam mecanismos digitais de operação. São pequenos instrumentos que, com o uso de nossa força, facilitam o nosso trabalho. São pequenos instrumentos usando o atrito e a energia humana e artificial. Seria esse aqui, né, gente? São pequenos instrumentos que, com o uso de nossa força, facilitam o nosso trabalho. Letra C. É esta a questão correta. Próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação ao objeto tesoura. A tesoura é um tipo de polia. A tesoura apresenta um ponto de resistência no centro. A tesoura não apresenta ponto de apoio e sim um ponto de força. A tesoura apresenta um ponto de força, apoio e resistência. Então veja, é essa última aqui, letra D. Porque a tesoura apresenta um ponto de força, que é nesse extremo aqui. Um ponto de apoio, que é no centro, certo? E um ponto de resistência, que é justamente nessa extremidade do corte aqui, que corta os objetos. Então, seria letra D, tá? A resposta correta. Terceira questão. A tesoura é uma máquina simples do tipo interpotente, interfixa, interresistente e intermodular. Como foi colocado na questão anterior, o ponto fixo dela, o ponto de apoio dela é no meio. Tá vendo? Então, todo ponto de apoio que é no meio dessas alavancas, a alavanca passa a ser chamada de interfixa. Então, letra B. Certo? Quarta questão. Assinale a alternativa correta quanto à alavanca ao lado. Essa alavanca ao lado aqui é um quebra-nozes, certo? Então, nós temos aqui, trata-se de uma alavanca interfixa, é uma alavanca interpotente, é uma alavanca interresistente. Essa alavanca se assemelha com a tesoura, veja. Então, o ponto de resistência dela está no meio. Então, é interpotente. O meio é onde provoca toda a resistência. Porque o ponto de apoio dela é no extremo. A força está em outro extremo. E aqui no centro está a resistência. Então, é interresistente, letra C. É a resposta correta. O pegador é um tipo de alavanca que apresenta características tais como: letra A, a resistência está no centro. Letra B, o ponto de apoio da extremidade onde se segura. Ponto de apoio na extremidade onde se segura o objeto. Força nos extremos. Seria esse aqui, né, gente? O ponto de apoio na extremidade onde se segura. Veja, o ponto fixo dela é esse aqui, ó. É aqui onde há um movimento todinho, né? Então, isso aqui é como se fosse uma articulação. Então, está onde nós nos apoiamos. Então, o ponto de apoio está na extremidade. Então, o ponto de extremidade onde se segura, letra B. Assinale a alternativa falsa em relação ao martelo. Ele é uma alavanca. Isso é verdade, né? O ponto fixo dele está no extremo? Não, o ponto fixo dele não está no extremo. Porque os extremos são aqui. Está no meio. Porque ele é uma alavanca do tipo interfixa feita a tesoura. Como se diz aqui na letra D, né? Aqui na letra C, aliás. Então, essa é a falsa. O ponto fixo dele
Está no extremo? Não, está no centro. Sétima questão. Sabendo que o nosso corpo é uma máquina e que tem alavancas, responda a alternativa correta. As articulações são pontos de força, os músculos são pontos de resistência, os ossos seriam a barra rígida, os músculos representam resistência e força, seria letra C. Os ossos seria a barra rígida do nosso organismo, tá? É a parte rígida que faz com que a força seja imprimida e que possamos levantar ou baixar objetos. Oitava questão. Assinale a alternativa correta quanto à ordem de classificação. Você vai analisar cada elemento desse com a alavanca que corresponde. O pescoço, a articulação aqui e os pés. Ponto central aqui está aqui, ponto central aqui e o ponto central no centro do pé. Então seria a letra B. Interfixa para o crânio, interpotente para a musculatura do ombro e do cotovelo, né? Mostrando aqui que o cotovelo é o que articula, e interresistente para o pé, porque o ponto central está no centro do pé, sustentando o corpo. Então seria letra B. As alavancas a seguir, todas são do corpo humano. As nossas alavancas são mais alavancas de que tipo? Eu já respondi aqui embaixo porque eu fiz a correção com os alunos logo em seguida. São alavancas de equilíbrio e velocidade, não são alavancas de força. E aproveitando a deixa, aqui é uma alavanca interfixa, aqui interresistente e aqui mais uma vez interpotente. A 10ª questão. A figura ao lado é um tipo de máquina simples. Assinala a alternativa correta. Essa máquina é um plano inclinado. Essa máquina é uma polia chamada de roldana. As polias suspendem peso sem mudar o sentido. As roldanas se diferenciam das polias por reduzir ainda mais o uso da força. Seria essa, né? Letra B. Essa máquina é uma polia também chamada de roldanas. Polias ou roldanas tem esse design aqui, vamos dizer, né? Esse modelo aqui circular, tá? E a última, assinala a alternativa correta em relação ao plano inclinado. Esses planos reduzem distância, esses planos realizam trabalhos de força, esses planos auxiliam apenas no deslocamento ou nenhuma das respostas. Reduz distância. Então estão corrigidas e reexplicadas todas essas questões aí, tá, gente? Então, até mais.